Boa noite, molhadores de minhoca de plantão, tudo bem? Tema de hoje, vamos falar sobre linhas, tá bom? Vocês vão estar vendo isso aqui na minha mão, mas é porque esse animal aqui de grande porte queimou a mão hoje brincando com fogo, tá bom? Vamos lá. O último vídeo que eu postei, né, que eu falei sobre varas, libragem, de você estar respeitando a libragem da sua vara, você está respeitando os limites do equipamento, né? Gerou muitas dúvidas, principalmente no que diz respeito às linhas, tá bom? Então vou estar falando um pouquinho sobre linha, né? De imediato eu posso dizer para vocês que não existe uma regra, tá bom? A regra quem vai colocar é você. O importante é que você saiba pelo menos as informações principais e daí você vai escolher o que é melhor para você usar ou não, né? Bom, antes de começar a falar sobre qual linha, qual libragem que você vai utilizar na sua carretilha, no seu molinete, qual método que você vai gostar, que você vai preferir, é importante você conhecer um pouquinho sobre as linhas, né? A gente divide sempre em duas categorias, que é a monofilamento e a multifilamento, né? Só que dentro dessas categorias existem subcategorias, né? Vamos dizer assim. Eu sempre gostei muito de pescar de linha monofilamento, né? Então eu descobri a linha multi com o tempo, agora eu estou adaptando, praticamente quase todos os meus equipamentos estão com linha multi, mas eu vou explicar um pouquinho sobre isso, né? Sempre que alguém virar para você e falar, olha, linha multi é melhor para tudo, a linha multi é a melhor que existe, se você vai ter que usar a linha multi para pesqueiro, você vai ter que usar a linha multifilamento no mar, que ela existe, ela tem menos flexibilidade, né? Ela tem isso e tal. O Brasil tem isso, né? Infelizmente a gente tem aqueles caras que começam a entender um pouquinho, começa a ver um produto, ele acha que aquilo ali é o melhor de tudo, né? Tanto é que hoje a gente vê aí uma grande porcentagem de pescadores utilizando a linha multifilamento para tudo, né? Então sempre que alguém chegar em você e falar para você, a linha multifilamento ela vai ser a melhor. Não existe nada melhor do que a linha multifilamento. Você com toda a educação que seus pais te deram, você vai olhar para esse cara e vai falar, seu cu, tá bom? Responde desse jeito. Por que eu estou falando isso? Primeiro, as linhas de monofilamento, pessoal, geralmente que foram as primeiras a ser criadas, né? Elas são linhas que elas são resistentes à abrasão, sim, elas são resistentes à abrasão porque ela tem flexibilidade, né? Ela tem vários outros fatores que ajudam ela. Além dela ter essa flexibilidade, ela tem alguns fatores. Existem hoje no mercado linhas que afundam mais, que são ações sink, né, para pesca, por exemplo, de piapara, para pesca, por exemplo, de black bass, né? A gente tem linha que ela é super resistente à abrasão, que é no caso até as linhas que são utilizadas para líder, né, que é os fluorocarbono. A gente tem linhas soft, que geralmente são linhas que têm menos memória, né? Ela não dá aquelas voltinhas, porém ela é mais elástica, né? Então, existem várias subcategorias, existem linhas excelentes de monofilamento, né? Então, quando você vê, principalmente vídeos estrangeiros, dos caras que estão anos-luz à nossa frente aí em questão de equipamento, você vê vídeos do Japão, você vê vídeos dos Estados Unidos, né, onde tem os maiores fabricantes, você vai sim encontrar gente usando linha multifilamento, monofilamento, em categorias que aqui a gente só utiliza multi, né? Então isso é uma coisa comum, quem vai decidir se isso é melhor para você é você, tá bom? Vamos lá. Benefícios da linha monofilamento, depois eu vou passar para a linha multi, né? Primeiro, é uma linha barata, né? A segunda, ela remessa melhor, né? Hoje, se você precisa de uma linha às vezes muito boa, mas se você coloca uma multifilamento 0,20 no seu carretel e coloca uma 0,30 de monofilamento no seu carretel, você vai às vezes conseguir um arremesso maior com a 0,30 de monofilamento, ela desliza melhor, né? Outra coisa, apresentação para o peixe. Essas linhas geralmente têm uma apresentação melhor. Eu já tive várias experiências aí do peixe não estar pegando, porque tem aquela linha esverdeada de multifilamento, né? Então ela tem uma apresentação, às vezes ela é invisível, vamos dizer assim, na água, né? Outra coisa, gente, eu já perdi muito mais peixe pescando de multifilamento do que pescando de mono. Uma das coisas que muita gente pensa e pensa errado, né?
A linha multi, ela tem mais resistência quando ela é tensionada. Se eu pegar uma linha multi, esticar, provavelmente eu vou cortar meus dedos e não vou conseguir estourar. Porém, se eu puxar ela de uma vez e der aquela abrasão, provavelmente ela vai estourar. Ou se essa linha ela vier e passar numa ponta, se ela estiver bem esticada, passar numa pontinha de pedra, essa linha vai estourar. Ou se eu for dar um arremesso de isca, essa linha encavalar no carretel, ela também vai estourar, né? São coisas que muita gente não fala. Então, meu carretel hoje de linha de multi está com alguns remendos de acontecer isso. Às vezes encavala, na hora que você vai arremessar ela, pá, estoura. Então, pessoal, ela não é resistente à abrasão. A linha multi ela não é resistente à abrasão. Nesse ponto, a gente ainda vai chegar na ponta da multi. As monofilamentos aguentam sim, porque por ela ser elástica, quando ela dá aquele supapo, a linha estica, ela não estoura, né? Passou numa pedra também, a gente está falando de linhas boas, viu? Existem linhas razoáveis, linhas ruins, linhas boas, tanto para multi quanto para mono, né? Então são esses benefícios, você vai escolher, né? Antigamente eu pescava muito de linha monofilamento porque eu conseguia arremessos melhores, né? Em comparação, porém, eu perdia muito no trabalho de isca, né? Porque quando eu dava aquela pontada na ponta de vara, a resposta até a isca era um pouquinho menor, né? A gente tenta corrigir às vezes com a vara de ação mais rápida, tudo mais, mas não existe regra. Você vai escolher se você quer uma mono ou se você quer uma multi, tá bom? Vamos chegar agora então, a gente já entendeu que existe linha soft, linha de ação sync, linha que tem até contagem de quantos metros tem para você saber no seu carretel. Para cada um tem uma forma de pesca diferente. Se o seu vendedor ele for um bom vendedor, na hora que você chegar lá, você vai falar, olha, eu quero uma linha mono, eu quero arremessar bem, né? Eu quero uma linha que ela tenha pouca memória, mais resistência, né? É importante você ver não só a questão da memória, mas se ela tem uma proteção também contra o sol, que é uma proteção UV. A maioria das linhas, quando você vai passando o tempo, essas monos, elas ressecam, tá bom? Agora vamos chegar um pouquinho para a linha multi, né? E até a gente chegar naquela questão da libragem da linha com a vara que você está utilizando, né? Linha multi, pessoal, ela tem zero elasticidade, esse é um dos grandes benefícios. Então, quando você fisga o peixe, a resposta é instantânea, né, da ponta da vara até o que está ali na ponta do anzol, né, do peixe que está ali na ponta do anzol. Então, a fisgada geralmente é melhor. A linha multi, para você trabalhar iscas de superfície que exigem uma ação mais rápida, né, se você vai trabalhar um stick rápido, se você vai trabalhar uma hélice rápido, se você vai trabalhar qualquer isca que você precisa trabalhar rápido, a multifilamento ela tem uma resposta maior. Não que isso seja muito difícil, algo impossível de se fazer na mono, que também dá para fazer, tá bom? Pontos importantes a se observar numa linha multi. É melhor você pegar uma boa linha monofilamento do que uma má linha multifilamento. Por que eu digo isso? As linhas multifilamentos, elas têm uma tendência muito ruim eu vou tentar deixar isso um pouquinho mais claro para vocês. Toda linha ela tem uma trama. A linha de multifilamento ela tem uma trama, né, que é onde ela vai trançada ali. Algumas das linhas multifilamento, quando você compra uma linha ruim, ela tem essa trama muito aberta. Ela tem ela tem a ausência, por exemplo, daquela cerinha que algumas linhas têm. Então, além dela raspar muito na hora do arremesso, dela segurar muito o arremesso, ela tem um problema muito grande, às vezes, de dar nó nela mesmo, né? De encharcar, soltar a cor todinha. Às vezes você está puxando, seu carretel fica inteiro encharcado de fuligem de linha, né? Então, a dica que eu dou, prefira comprar uma linha boa de monofilamento do que uma má de multifilamento. Se vai comprar uma linha de multifilamento, compre uma linha boa, tá bom? Até mesmo porque linhas de multifilamento, elas giram no valor já um pouquinho mais alto. Se você precisa de 100 metros de uma linha boa, separe pelo menos de 70, 80, 100 reais acima para você comprar uma linha boa, tá bom? Outra coisa que você tem que observar na linha multifilamento, né? A linha multifilamento, ela, como eu falei anteriormente, ela não tem resistência à abrasão. Então, se você deu aquele sopapo, a linha encavalou, ela vai estourar. Principalmente se for uma linha fina, tá bom? A gente vai entrar um pouquinho depois na questão da libragem, vocês vão entender o porquê mais dessa linha está encavalando, tá bom? Outra coisa na linha de multifilamento que você tem que ter
bastante cuidado. Uma má linha de multifilamento, a cabeleira para você tirar nela é insuportável. Se a linha ela não tiver uma cerinha, não for bem enceradinha, ela não vai deslizar no carretel. Você não vai conseguir tirar a cabeleira, você vai picotar sua linha todinha, então você vai estar perdendo dinheiro. Não compre linha multifilamento ruim, tá bom? Vamos lá agora, entrando acho que no ponto mais principal dessa postagem, que é falando da libragem que você vai utilizar da linha com a vara que você está utilizando. Eu falei em vídeos anteriores, né? Eu até citei o exemplo de uma vara 17 libras que eu utilizo com a linha 0,20 da Spiderwire, né? Que é uma linha americana, e ela alcança exatamente 17 libras. Isso gerou muita confusão, porque você vê pescadores vão para a Amazônia, vão para outros lugares, utilizando varas com linhas de 50 libras, varas de 25 libras com linhas de 50 libras. Vamos lá. Antigamente essas libragens foram todas criadas para linhas de monofilamento, né? Então, muita coisa mudou com a entrada das multifilamentos. Hoje em dia, vamos supor, se eu utilizasse uma linha Power Pro, que é da Shimano, uma 0,20, a mesma que eu utilizo, ela já alcançaria de 0,22 a 0,23 libras. Então, não se liga muito nessa questão das libras, não. Você vai ver muita questão de quantos milímetros, né? Eu geralmente, vamos supor, eu estou pescando tucunaré amarelo, eu gosto de usar a linha de 0,19 até 0,23, né? Com algumas nuances. Por exemplo, não dá para utilizar a linha mais fina porque ela encavala sim na hora dos arremessos. Então, uma linha 0,19, 0,20, pode ser que ela encavale e na hora que você está arremessando, você vai estar arrebentando a sua linha direto, vai estar acontecendo isso. Então, mesmo que a gente não vá utilizar toda essa libragem da linha para pegar um tucunaré amarelo, não vai ser necessário. Às vezes eu recomendo que se utilize de 0,20 a 0,23 para evitar que ela se encavale ali dentro do tambor, né? Não é nenhuma questão de obedecer a libragem de vara, não. Voltando ao assunto, né? Falando, a pessoa utiliza uma vara de 25 libras com uma linha de 50 libras. Mas você tem que ver que essa linha de 50 libras que o cara estava utilizando correspondia a uma linha de 0,35, 0,34 milímetros. Então, é uma linha que ela aguenta uma tensão maior. Então, não se liga muito na questão só da libragem. Uma linha boa, por exemplo, a Power Pro, que é que a maioria das pessoas usam, a G-Soul, né? Você consegue, numa bitola baixa, conseguir uma libragem alta. Então isso é um ponto positivo, tá bom? Você vê às vezes o cara tá pescando com naré e tal, trocou a isca, quer pescar um pirarucu, a linha de 50 libras, ela vai aguentar, né? Dependendo do tranco do pirarucu ali, ela vai aguentar, né? Então assim, geralmente eu coloco ali por categorias. Daniel, isso não é uma regra, né? Lembrando que na pescaria não tem regra, você vai utilizar o que você quiser, você vai experimentar o que você quiser e você vai achar o que é melhor para você, né? Eu utilizo linhas de multifilamento de 0,19 até 0,23 para 17 libras, né? Vou pescar com 12 e tal. Beleza, tranquilo. Só verifica essa questão de estar encavalando, que ela pode encavalar e na hora que você for arremessar ela pode estourar, tá bom? Utilizo de 23 até 0,28, 0,29 se eu for pescar um tucunaré azul, né? Acho que não precisa mais do que isso. Tô indo se for para pescar tucunaré azul. A maioria da galera eu nunca pesquei, tá bom? Vou deixar bem claro assim, mas assim, a maioria do pessoal prefere linha 50 libras ali, já coloca uma Power Pro, que é para não perder o seu troféu. Lembrando que Daniel, mas aí é uma linha 0,35, 0,36, isso vai ficar ruim no arremesso. Cara, é aquilo que eu falei, é o equilíbrio do equipamento. A maioria das pessoas que vão pescar ali na Amazônia, eles estão utilizando estão utilizando varas de 6 pés, 6,3 pés para ter um arremesso um pouquinho melhor, né? E lembrando que é o seguinte, galera, o equipamento, o jogo do equipamento, o equilíbrio do equipamento, ele é montado ao todo. Por exemplo, eu coloquei uma linha 0,20 para pescar um amarelinho com iscas pequenas, porque eu estou pescando amarelo. Só que eu aumentei a bitola dessa linha, eu poderia pescar com a 0,20, tá bom? Sem problema.
Mas aí eu quis aumentar essa bitola para 0,27, 0,26, 0,28, só que eu estou utilizando iscas maiores, então o arremesso às vezes vai ser proporcional. E o cara que vai lá para a Amazônia, ele está com 0,35, 0,36, até 0,38, mas ele está usando umas iscas desse tamanho, então, e uma vara maior também, né? Então, assim, você tem que aumentar o conjunto ao todo para o que você quer, tá bom? E não se preocupa só nessa questão da libragem da vara com a linha, porque desde a entrada das multifilamentos isso mudou o mercado, tá bom? Você não vai sobrecarregar, claro que você não vai colocar uma linha 0,40 numa vara para 25 libras, e isso vai ficar ruim para o arremesso, tá bom? Isso vai ficar bem, e uma linha também muito abaixo pode encavalar também, né? Então isso fica a seu critério, e lembrando sempre, não se apegue. Ah, Daniel, eu gosto muito de monofilamento, mas a galera fala isso, fala aquilo, fala não sei o que lá. Cara, eu troquei todas as minhas agora por multifilamento, eu gosto de estar sempre testando, né? Mas sinceramente eu estou pensando em voltar, né? Tem umas linhas muito boas aí, se eu não me engano é da Auner, tem uma linha de linhas de monofilamento muito boas. Então tem muita gente que fala assim, ah, eu preciso arremessar uma isca leve, Daniel, o que que eu faço? Cara, pega uma carretilha qualquer que você tem, uma brisa que seja, coloca numa varinha ali de 10 libras ali, coloca uma linha monofilamento. Às vezes você vai pegar um peixe pequeno, uma linha soft e tal, você vai conseguir fazer, né? Então não se apega. Pescaria também não tem regra, a gente dá algumas dicas e quem vai escolher o que é melhor para você é você, tá bom? Eu acho que eu espero ter esclarecido um pouco dessa questão da libragem da linha com a vara, né? Não quer dizer que você não vai utilizar uma linha 50 libras numa vara de 25, isso tem nada a ver, tá bom? E lembrando sempre que às vezes essas linhas um pouco melhores, GSO, Power Pro, conforme você vai aumentando, elas costumam ter numa bitola bem pequena uma libragem muito alta, né? Então, vamos supor, uma 0,35 já equivale a essas 50 libras, tá bom? Eu acho que eu espero ter esclarecido essa dúvida para quem ficou aí, ficou com essa dúvida aí. Se você gosta de pescar de linha mono, continue com linha mono, não se preocupe com o que a galera fala, tá bom? Gosta de pescar com linha multi, utiliza linha multi, só que lembrando que todas elas vai ter seus pontos positivos, seus pontos negativos, e é você que vai descobrir o que é melhor para você, tá bom? Não existe regra, você não tem que sair copiando o que os outros fazem, até porque se você for ver o que os caras fazem lá fora, né, é totalmente diferente do que os caras estão fazendo aqui no Brasil, tá bom? Então acho que é isso aí, acho que fica bem esclarecido. Qualquer dúvida, coloca aí que eu gosto de estar sempre fazendo vídeos esclarecendo as dúvidas que às vezes vocês colocam aí no comentário, tá bom? Se puder, dá um curtir aí no vídeo, dá um like, né? Segue toda aquela coisa errada lá, tá bom? Boa noite para vocês e tenham uma ótima noite.